Eu queria agradecer ao Regis pelo convite, agradecer a parceria da Marta, para a gente falar de um assunto tão importante, né, que é o consentimento, aí, uma das bases mais tormentosas aqui da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Eu busquei trazer uma abordagem um pouco mais prática em relação ao consentimento, porque a gente conversa muito, fala muito sobre o consentimento, mas às vezes não vem, né, para a gente também, nessa nossa busca, não vem assim, ninguém nos entrega muita coisa sobre a prática realmente, né, de como a gente deve fazer a gestão do consentimento. Então é isso que eu vou tentar trazer hoje aqui para vocês. Ali no nosso rol do artigo 7º, né, da LGPD, então a gente tem ali as bases legais, né, para o tratamento, para validação do tratamento de dados, né, que a empresa for realizar. E uma delas é, então, o consentimento do titular, que junto com o legítimo interesse será, com certeza, né, uma das bases mais utilizadas aí e também as que mais vão envolver discussões, né, não sei se os colegas concordam com isso, mas pelo que temos estudado e pela, né, pela nossa caminhada, a gente vem percebendo que tanto o consentimento como o legítimo interesse vão com certeza aí serem muito utilizados aí para embasar o tratamento de dados. E as demais bases ali então do nosso rol que independem daí de consentimento. Quando a gente começou a conversar sobre essa participação, eu estava bastante curiosa para tentar entender o que a Marta, qual era a corrente que a Marta defendia. Se era a defesa do consentimento ou se era evitar o consentimento. Por sorte, ela se filia à mesma corrente que eu, né, onde a gente tenta desconstruir a ideia desse protagonismo do consentimento como a gente tem, na verdade, essa ideia, né, de que o consentimento, logo no início do nosso estudo, não sei se para a grande maioria é assim, mas para mim foi dessa forma que aconteceu, eu só enxergava o consentimento como base legal. E a gente acabava deixando, né, as demais bases aí um pouco de lado. Até, inclusive, comentava com a Marta também, que em uma das primeiras palestras que eu dei, eu coloquei assim, consentimento protagonista, quando na verdade não é, né? A gente tem ali um rol de mais 9 bases legais que também fundamentam, né, o tratamento de dados. E a ideia é essa, como a Marta falou também, problematizar um pouco o consentimento, e a nossa ideia também é essa, desconstruir essa ideia de que o consentimento é a base principal. Não é, né? Pelo menos no nosso olhar, não é. Essa desconstrução também veio muito, como mencionei aqui no slide, tanto pela necessidade, né, decorrente da evolução da tecnologia, que faz com que as empresas busquem outras formas de validar esse tratamento, né, por meio das outras bases legais, pela criação dos novos modelos de negócio e pela sobrecarga, né, que o consentimento traz. E quando eu falo em sobrecarga, o que eu tento passar para vocês? O consentimento ele pode ser revogado, né? A depender da forma como ele foi obtido, ele pode ser considerado nulo, e a sua guarda, a título de prova, ela acaba sendo onerosa para o controlador. Então, não é uma boa ideia que a gente tente fundamentar, que a gente tente embasar aí o nosso tratamento, né, as operações de tratamento de dados, justamente só no consentimento. A gente tem que procurar, né, adequar o nosso tratamento em outras bases, sempre que possível, né? Essa é a grande mensagem aí que a gente gostaria de passar para o grupo, né? E trazendo também uma ideia do que a Marta também trouxe ali para nós, né, falando da ideia do consentimento, da forma como ele deve ser, eu dei uma pesquisada, assim, eu trouxe um viés um pouco mais doutrinário aqui em relação à forma como tem que ser o consentimento, né. Quando a gente fala em consentimento livre, então, a gente está falando que os titulares devem ter a escolha efetiva sobre quais os tipos de dados, né, que cada operação de tratamento de dados está coletando. Não pode haver pressão para a entrega do consentimento, né, e nenhuma consequência negativa exagerada, e eu vou dar um exemplo para vocês no próximo tópico, quando o pedido de determinado dado não for relacionado, né, com aquele serviço que o controlador está ofertando. Não pode ser formato tudo ou nada, acredito que isso aqui também não seja uma grande novidade para vocês, mas o exemplo a seguir é bem interessante. E também não sei se os colegas acompanham, eu trouxe uns exemplos do grupo de trabalho do artigo 29 do GDPR,
Como a gente não tem uma NPD ainda vigente que nos traga parâmetros objetivos, né, a respeito do que a gente deve de fato fazer e de que forma a gente deve de fato abordar, né, e realizar essa gestão de consentimento. Então eu trouxe para vocês um exemplo aqui desse grupo de trabalho do artigo 29 que fala especificamente sobre consentimento no GDPR e que a gente acaba, né, tomando para a gente também na LGPD justamente pela ausência de uma regulamentação mais específica a respeito. Ao avaliar se o consentimento é dado livremente, importa ter em conta a situação específica em que o consentimento foi subordinado à execução de um contrato ou à prestação de um serviço. E aqui eu trouxe um exemplo que acho que vem bem assim de encontro ao que eu quero falar para vocês a respeito do consentimento ser livre, né? Uma aplicação para telemóvel de edição de fotografias, agora eu não consigo ler inteiro aqui, solicita aos utilizadores que ativem a localização por GPS para fins de prestação de serviços. A aplicação também os informa de que utilizará os dados recolhidos para efeitos de publicidade comportamental. Ou seja, nem a geolocalização e nem a publicidade comportamental em linha são necessárias, né, para a prestação desse serviço de edição de fotografias. Indo além, né, da concretização, ou seja, da finalidade para a qual aquele serviço estava sendo prestado, né? Uma vez que os utilizadores não podem utilizar a aplicação sem darem o seu consentimento para esses efeitos. O consentimento, neste caso, não poderá ser considerado um consentimento que foi dado de forma livre, né? Então, por isso que a gente sempre fala que é preciso ter um olhar bem clínico, assim, um olhar bem profundo quando a gente pensa na utilização do consentimento, né? E fazer uma análise bem no caso a caso, porque é muito fácil da gente escorregar, né, da gente se perder aí nessa análise do consentimento. Aqui tinha tudo para ser um consentimento válido, né? Mas pelo fato dele gerar uma consequência negativa muito forte, acabou que ele se torna nulo, né? Ele vai ser um consentimento nulo. E aí entra lá num daqueles primeiros slides que eu passei lá, sobre por que é interessante a gente tentar não utilizar muito o consentimento, ou quando for utilizar, né? Quando for necessário utilizar, porque tem atividades que não vai ter outro jeito, que será necessário, né? Será necessária a utilização do consentimento, mas é importante que a gente tenha esse olhar no caso a caso, né? Outro ponto que eu trago diz respeito à assimetria de poder, também ainda, né, fazendo uma referência ali sobre o consentimento livre, né, e aqui eu trago sobre os entes públicos, né, as autoridades públicas. O que acontece? Quando a gente está falando em consentimento livre, a gente está falando num certo equilíbrio, né? E com relação à assimetria de poder, eu trouxe dois exemplos, os entes públicos e a relação laboral, onde há um desequilíbrio, né, entre o poder público, né, o ente público e o titular de dados, e na relação laboral, o improvável, né, acaba que ocorre o improvável, né, é muito improvável que um empregado recuse, né, um consentimento aí para o seu empregador, sem o medo de ter, né, uma consequência negativa. Mas não é regra, tá? Nem sempre vai haver essa assimetria de poder quando a gente está falando de consentimento livre. E aí eu trouxe dois exemplos aqui, um de uma escola pública e outro de uma empresa, né? Nesse primeiro exemplo, a escola pública solicita então aos estudantes um consentimento para a utilização de fotografias, né, para fins de da edição de uma revista estudantil impressa, e nesse caso o consentimento ele vai ser um consentimento válido, por quê? Porque a escola não está dando uma consequência muito negativa caso aquele aluno não queira participar dessa edição impressa, né? Então, esse consentimento, nesse caso, vai ser um consentimento válido. Então, por isso que eu reitero a necessidade daquele olhar no caso a caso, né? No caso concreto, em cada situação. E aqui também, ambos os exemplos são todos do grupo de trabalho do artigo 29 do GDPR. Uma equipe de filmagem, né, aqui na relação laboral, pretende filmar uma parte do escritório. Então, a empresa possibilita, né, que esses colaboradores que possam, de repente, aparecer num plano de fundo, que eles tenham opção, né, de aceitar ou não participar dessa filmagem. E nesse caso aqui também, não vai ter uma consequência muito negativa. Então, tornando aí o consentimento, nesse caso, um consentimento válido. Por fim,
aqui nessa parte mais teórica, a gente fala também do consentimento informado, né? O que é um consentimento informado? Como falei, de repente, para a grande maioria não é uma grande novidade, mas eu precisei fazer trazer essas orientações assim, para a gente poder entender um pouco melhor depois a parte prática. Quando a gente fala de consentimento informado, a gente está falando de finalidade específica para o tratamento, né? O controlador precisa informar de forma clara, né, com a finalidade desse tratamento de dados, a forma e a duração deste tratamento, a identificação e as informações do contato do controlador, né? Isso tem que constar lá na política de privacidade. As informações sobre a possibilidade de compartilhamento de dados pelo controlador e para qual finalidade ele está tendo essa necessidade de compartilhar esses dados, e nesse caso daí a gente precisa de um consentimento específico para este fim, e quais as responsabilidades dos agentes que realizarão este tratamento. E também a existência, né, do direito de retirar o consentimento, que a Marta também já havia abordado, que é ali a opção de opt-out. Inequívoco, o que é um consentimento inequívoco? Ao controlador, então, cabe demonstrar que o titular de dados manifestou a autorização para o tratamento de seus dados e que ele adotou as ferramentas que demonstrem, né, aptas a demonstrar que de fato foi esse titular que manifestou a sua autorização, né, o seu consentimento. E aí o consentimento poderá ocorrer de diversas formas, pode ser por meio de clique em botão, checkbox, né, que deve obrigatoriamente estar desmarcado, e a gente tem visto aí diversas empresas, né, que ainda não entenderam, inclusive empresas que já estão sob a vigência aí do GDPR, né, que continuam ainda por padrão trazendo o checkbox marcado, né. Pode ser também por áudio ou vídeo, confirmando a aceitação, né, desses termos relacionados ao consentimento. Aqui eu trouxe também 2 exemplos, porque tanto a LGPD, a gente tem se baseado muito no GDPR, né, mas a LGPD também não nos traz uma forma, né, objetiva, assim, não nos guia, nos pega pela mão e diz, não, vocês precisam fazer dessa forma, que é a forma correta. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui do que pode e o que não pode, né. Aqui nesse primeiro exemplo, eu trouxe um exemplo do grupo 29, também do grupo de trabalho do artigo 29, que é um consentimento válido, deslizar o dedo por uma barra, sentir com a cabeça em frente a uma câmera e rodar o telemóvel no sentido dos ponteiros de relógio. Então, tudo isso vai depender muito da criatividade da consultoria que vai, né, fazer aí esses termos e que vai validar essa gestão, sendo então o responsável pelo tratamento, aquela pessoa que deve conseguir demonstrar que o consentimento foi obtido desta forma, né, e que os titulares dos dados devem conseguir retirar o consentimento da mesma forma como deram o consentimento, né, como deram essa autorização. E aqui, fazer descer a página com o cursor ou com o dedo no site da internet não satisfaz por si só, né, o requisito de um ato positivo inequívoco. Então, não é suficiente a gente ter, né, uma barra de rolagem lá que fale do consentimento, mas que não seja claro e que não traga a vontade expressa, né, do titular de dados. Como eu falava para vocês aqui, os responsáveis, né, no caso os controladores, responsáveis pelo tratamento, eles têm a liberdade de desenvolver, né, os métodos mais adequados, né, às operações que eles desenvolvem. Como falei, não existe uma forma única, né, e acho que até quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, não existe um certo e um errado, né, o importante é que se cumpram as disposições contidas na lei, e da mesma forma é a gestão do consentimento, né, não existe um padrão que seja absoluto, né, em relação à gestão. Aqui eu trouxe para vocês algumas considerações que eu entendo importantes e que também vão de encontro ao que a Marta já trouxe para nós, e também em relação às disposições que já mencionei acima, né.
que é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício, né, que não seja livre, inequívoco, informado, ou que não tenha sido feito em cláusula destacada, e isso é muito importante porque a gente vê muitas políticas de privacidade, né, ou termos de uso, com todas as disposições e o consentimento ali no meio, e isso não está correto, né, a Lei Geral de Proteção de Dados nos diz que a gente precisa dar um destaque para essa cláusula, né, ou fazer ela em separado, né. Importante também aqui nesse caso que o controlador sempre guarde as evidências, né, desse consentimento. Também reiterando o que a Marta já comentou aí anteriormente, o consentimento ele deve se referir às finalidades determinadas, né? A gente não pode se basear em autorizações genéricas porque elas vão ser consideradas nulas, né? Vedando-se também ali as autorizações universais. O tratamento posterior também tem que ser compatível com a finalidade anteriormente requerida. Se existir um novo tratamento, a gente vai precisar aí, então, de um novo consentimento. Isso também, essa segunda parte aqui dessas considerações também é muito importante, elas estão assim meio soltas, mas é porque foi que realmente na doutrina o que eu encontrei de bem importante assim para trazer para vocês, que a gente não pode deixar passar, né? A obtenção do consentimento não exime o controlador da observância dos princípios elencados na lei, também muito importante que a Marta já referiu isso. E o que isso quer dizer? Que o fato da gente ter um consentimento, do controlador ter um consentimento, né, dele ter obtido essa autorização do titular de dados, não exime ele da atenção àqueles princípios elencados na lei, né? E isso também faz muito sentido quando a gente fala da autodeterminação informacional, que é o titular de dados como protagonista, né, que é um dos fundamentos da nossa lei. O titular de dados, ele é o dono do dado. Por mais que o controlador tenha esse consentimento, que ele seja válido, a gente precisa sempre lembrar que o controlador não é, né, o dono daquele dado, que ele não pode fazer o que ele bem entende com aquele dado. O consentimento ele não pode ser obtido através da mesma ação de concordar, conforme já referi também, com o contrato ou com aceitar as condições gerais do serviço, né? Por isso que é importante sempre se fazer em termo separado, né? A revogação do consentimento pode ocorrer a qualquer momento mediante manifestação expressa, e isso é importante também, que essa manifestação tem de ser expressa, né, devendo ser efetivada de forma facilitada, como ocorreu o consentimento, e aqui depois eu vou fazer uma abordagem bem prática, com telas, onde a gente tem a opção de envio de e-mail pelo titular de dados com uma solicitação, né, de acesso a esses dados para poder gerir esses dados, ou um opt-out no próprio painel, né, de acesso aos dados, que então vai facilitar aí essa revogação, né, que eventualmente o titular deseja fazer. Para a eliminação dos dados, então, após essa revogação, deve também haver esse pedido expresso do titular, sempre respeitando-se, né, as situações de guarda previstas no artigo 16. Sempre que houver cumprimento de alguma obrigação legal posterior, né, mesmo que o titular solicite essa revogação, mesmo que ele tenha revogado, a gente não pode eliminar, e a gente vai poder, né, como controlador, vai poder continuar utilizando, tratando esses dados, até que se cumpra, né, essa obrigação eventualmente existente. Caso haja alteração de informação, o controlador deverá informar ao titular de forma destacada e específica o teor das alterações, podendo o titular revogar o consentimento se discordar. E aqui é no caso, né, de alteração da finalidade, né, do tratamento de dados. Eu trouxe dois casos aqui, até faço um parênteses aqui, que tem muito material que está sendo disponibilizado em que as pessoas, os colegas têm comentado que para tratar dados sensíveis é obrigatório o consentimento, não são em todos os casos, né? A gente tem ali algumas exceções. Mas hoje eu trouxe para vocês aqui a obrigatoriedade em relação aos dados pessoais de crianças e adolescentes, né? Onde o consentimento é obrigatório, deve ser específico e destacado e né, fornecido então por um dos genitores da criança ou responsável legal. E no caso de transferência internacional de dados pessoais, né? Quando essa transferência for baseada no consentimento, também deve haver um destaque, né? E deve ser específico, deve ter uma cláusula específica nesse sentido. E por fim, então, não sei se falei muito rápido,
Deixa eu voltar aqui, que eu passei um que não era para passar. O que é, né, então, a gestão do consentimento, que a gente tanto fala, né, e que a gente, na prática, às vezes, acaba deixando passar um pouquinho, né? A gestão nada mais é, então, do que a forma como o controlador vai realizar e vai gerir, né, essas autorizações das quais ele vai ter acesso, né? Pode ser por meio de termo de consentimento, pode ser por meio de checkbox ou meios digitais. E aqui eu faço um parênteses, que até quero compartilhar depois lá no LinkedIn um artigo que eu achei super interessante, que a gente trata muito a implementação LGPD, mas a nível de grandes corporações, né? Quando, na verdade, a gente vai ter aí uma realidade de pequenas empresas, microempresas, né, pequenas empresas que também vão ter que se adequar e que talvez não disponham, né, desses meios digitais aí para obtenção do consentimento, né, e a gente vai ter que pensar, então as consultorias vão ter que se movimentar nesse sentido, né, pensar um pouco fora do ambiente digital, porque essa é uma realidade também, né, a LGPD é uma realidade também no ambiente físico. A gestão também é onde ele irá armazenar essas informações e quais as cautelas, né, que ele irá adotar para conferir essa autenticidade e dar validade a esse tratamento, a esse consentimento, né? E de que forma que ele provará, né, o controlador provará que obteve o consentimento válido, né? Lembrando sempre que é o ônus do controlador, né, a prova em relação ao consentimento. E aí eu volto lá naquele início que a gente estava falando sobre por que é interessante a gente tentar desconstruir essa ideia do protagonismo do consentimento, né? Porque é oneroso para o controlador fazer essa gestão. Acaba se tornando onerosa essa gestão, né? Principalmente se a gente for considerar aí uma grande corporação com grande volume de dados, né? Então, a gestão não é assim tão simples como parece, né? A gente precisa adotar diversas cautelas aí de segurança aí para poder provar eventualmente, né, numa requisição de um titular de dados. Eu trouxe para vocês aqui umas telinhas que nós criamos aqui a título de teste mesmo, e que eu penso que é o que eu sempre falo, é a minha ideia, eu, Jerusa, com a minha ideia de gestão, o que eu penso sobre a gestão. Por isso que a gente sempre gosta de deixar claro, né, que não existe um certo e um errado, e eu sei que tem vários colegas que são feras aí na tecnologia e que de repente tem uma solução, uma forma de gestão muito mais simples e muito mais eficaz. Mas quero compartilhar com vocês aqui essas telinhas aqui que eu acho que ajudam bastante para a gente entender de que forma a gente vai poder gerir essas informações. Então, aqui é um cadastro simples, né, para envio, para recebimento de news, aonde o usuário vai cadastrar seu nome, seu e-mail, vai ter o checkbox desmarcado de aceite, né. Aí, após ele fornecer essas informações, confirmar o seu cadastro, a empresa, então, vai receber, tanto a empresa quanto o usuário vai receber um e-mail, né, com uma confirmação do cadastro desse usuário, né. Posteriormente, se esse usuário desejar, né, solicitar mais informações para tentar entender o que essa empresa tem no seu CRM, né, no seu controle, o que ela tem de informações sobre ele, vai colocar o e-mail, né, cadastrado. Eu ia clicar no confirmar, mas não está online, né? E aí, então, vai vir para essa tela que ele vai poder gerenciar as informações aqui, as quais ele já tinha disponibilizado anteriormente para o controlador, né? Então, aqui está marcado porque é, né, hipoteticamente, o que o titular de dados havia colocado, né, que desejava receber. Ele desejava receber informações sobre computadores, né, não queria receber sobre smartphones e sobre demais serviços. E aí aqui eu acho interessante porque eu penso que tem bem a ideia da gestão, porque há a possibilidade dele remover o cadastro dele, né, e aí nesse mesmo meio tempo que ele tem todas essas informações aqui e ele valida essa informação aqui, a empresa também vai receber, né, na sua página de controle, vai ser de forma online, né, no momento que o titular de dados altera, né, essas disposições ali, essas vontades, faz a sua manifestação de vontade lá nessa tela, a empresa controladora vai ter aqui o acesso a tudo que ele
né, que ele vai querer continuar aceitando ou não. Então, acho que essa foi uma forma, assim, que eu encontrei de passar para vocês um pouquinho do que eu penso que dá para fazer em relação à gestão. Claro que quando a gente fala também na gestão em meios físicos, né, aí a gente vai... Eu até queria ter trazido para vocês um aplicativo que eu achei super interessante, até depois posso disponibilizar lá no grupo. É um app que vai servir para as empresas que trabalham só com o ambiente físico, mas que querem ter esse armazenamento digital dessas eventuais autorizações, desses eventuais consentimentos que forem obtidos, né, em razão da atividade delas. E por fim, eu trouxe um questionamento, e aí até se o pessoal quiser se manifestar, acho que vai ser bem válido, porque era uma coisa que me tirava o sono enquanto controladora, e que eu acho que vale a discussão, assim, é que essa foi uma resposta que eu obtive num treinamento do Data Privacy, que eu acho que vai abrir os horizontes para muitos de nós aqui que temos bases antigas, né, de e-mails aí, de que forma que a gente pode validar essas bases, tá? O questionamento é o seguinte: a empresa X atua no ramo calçadista há mais de 10 anos, tendo uma ampla base de e-mails de clientes que se cadastraram anteriormente em seu site, clientes que realizaram compras em seu e-commerce e em suas unidades físicas, a fim de receberem informações sobre promoções, campanhas e novidades sobre os seus produtos. A pergunta é a seguinte: estando a LGPD vigente, esta empresa precisará pedir o consentimento para estes usuários para continuar enviando essas informações? O que vocês pensam a respeito disso? Não sei se alguém já tinha se questionado a respeito disso, ou de que forma já está fazendo, se é que já está validando, né, esses consentimentos. Vocês têm alguma resposta para esse questionamento? Vocês acham que a gente precisa revalidar essa base de dados, ou que a gente pode se utilizar de uma outra base que vai possibilitar a utilização dessa base sem o consentimento? Eu não estou conseguindo A resposta verificar. do Flávio aqui, Jerusa, é que acha que não, pois já tinha relação com os clientes. Do Jorge, acho que apenas deveria passar a dar a opção de descadastrar. Uhum, Algumas perfeito. opiniões. Perfeito, perfeito. É bem nesse sentido mesmo. E aí aqui, logo que eu iniciei, eu também ficava pensando, nossa, mas agora eu vou ter que fazer, refinar toda essa base. Seria interessante refinar a base, porque tu fica com uma base, né, mais limpa, que vai possibilitar um número maior até de negócios. Mas, pensando pelo lado de não onerar esse novo, né, essa gestão, faz muito sentido o que os colegas falaram, né? E a gente vai poder, então, se utilizar da base legal do legítimo interesse, né? Passando por todas as fases ali do teste do legítimo interesse, tanto pelo fato da gente ter a opção de colocar um opt-out, né? Tanto pela relação pré-estabelecida que já existia entre o controlador e esse titular de dados. Então, não existe a necessidade da gente pedir consentimento para toda essa base, né? Então, eu acho que essa é uma informação bem importante que já tinha chegado até mim nas consultorias, esse questionamento, mas eu preciso refazer? Logo lá no início eu achava que sim, só que aí surge, né, um novo olhar sobre essas bases legais, e a gente então consegue encaixar dentro do legítimo interesse, né, claro que fazendo aquele sopesamento entre os legítimos interesses do controlador, né, e os direitos e liberdades fundamentais aí do titular de dados, mas acho que essa é uma discussão interessante e é um ponto válido aí para a gente começar a repensar e em cada situação, né, de pensar em usar o consentimento, ver se realmente não se encaixa lá naquelas hipóteses, se o teste não vai ser aprovado, se o teste do legítimo interesse não vai ser aprovado, e se não é muito mais viável para essa empresa a utilização dessa base e deixarmos o consentimento de lado. Eu sei que tem atividades, né, tem empresas que não vão conseguir fugir do consentimento, mas há muitas situações em que a gente pode minimizar, que a gente pode utilizar outras bases aí para fundamentar, né, o nosso tratamento de dados. Então, a minha contribuição aqui para vocês hoje
é essa, eu estou à disposição. Peço desculpas se eu falei muito rápido, mas é porque eu até comentava com um colega, o grupo é muito qualificado e a gente fica com aquela insegurança de não saber se está, né, se está atendendo aí as expectativas dos colegas. Estou à disposição aí se vocês tiverem algum questionamento, ou se Tem, quiserem depois também debater lá no grupo, estou super, tem. super à Não, disposição. tu gerou uma polêmica aqui, já tem aqui no chat, Gerei? depois gerou, tua pergunta aqui já gerou debates aqui, não é acalorado Oba, porque todo mundo aqui é amigo, né, mas cada um com o seu oba. posicionamento aqui, tá? Acho que todo Eu mundo não deve estar consigo, acompanhando. deixa, Ah, deixa não, eu vou te ler tentar aqui aqui. então, que isso não Tá. tá, não tá, mas tem uma pergunta do Luciano, enquanto depois eu leio, tu vai pensando na pergunta do Luciano, tá? Uhum. A resposta aí. Luciano Alonso está fazendo a seguinte pergunta. Esse consentimento exacerbado que é utilizado por quase todos os fornecedores, Google, TV, Smart, Android, aplicativos, né? Condicionam o consentimento sempre a mais coisas do que o necessário. Ele é Como, nulo. como o titular pode fugir disso ou exigir que eles modifiquem os termos do serviço? Não responde ainda, tá? Vai pensando. Não Tá. responde Uhum. ainda. Tá? Aqui tem aqui na tua provocação do exemplo que tu deste ali da base de clientes, tá? Tem posicionamento para... Tem várias teses, né? Uhum. O Jorge está dizendo que tinha que descadastrar, dar a opção de descadastramento, o Flávio dizendo que já tinha relação com os Perfeito. clientes, o Vladimir deve estar em processo de conformidade, o André está lembrando que a regulamentação vai estabelecer um prazo para regularizar dados anteriores à lei, o Luciano coloca de novo que depende do tipo de consentimento que foi dado, se foi genérico, acho que deve pedir de novo. O Fábio é o problema do passivo, né? Ele diz que tem orientado que a lei só vale dali para frente, o que tinha para trás esquece. Se a empresa quer usar, ela terá sim que renovar o consentimento. Uhum. Ele discorda que se use o legítimo interesse para isso. Nesse caso, O... opa, Não, fica tranquilo, deixa eu só falar todas aí, depois tu senão faz depois eu vou uma esquecer. abordagem. É. A Rosana diz que concorda com o Luciano, né? Se anteriormente a LGPD foi um cadastro genérico. O André volta ao assunto GDPR, que as empresas pediram consentimento para quem já estava no cadastro, ou então era uma exclusão automática, né? Está mostrando as práticas lá na Europa. E o Sim. Jorge está dizendo que é uma oportunidade para a empresa fazer um trabalho na sua base de clientes, esclarecendo a nova situação e mostrando o cuidado com eles. Aí o Fábio concorda com o André, ou seja, elimina ou renova consentimento. A Marta dizendo que é importante saber se há um registro desse consentimento prévio. O Rodrigo pensa que é prudente revalidar. Enfim, a Benícia dizendo que estava muito bom, né? Enfim, sinceramente, eu acho que todo mundo está certo, né? Cada um tem o seu ponto de vista, tá? Mas nós precisamos da ANPD desesperadamente. Exato, Se nós não exato. tiver a NPD, pelo menos para ter um posicionamento, nós vamos ter todas as situações possíveis, né? É Nós que, na vamos ter que... verdade, se a gente se basear pelo que vem acontecendo, né, com o GDPR, eles acabaram se baseando muito no legítimo interesse também para não impossibilitar algumas atividades, né? E nesse caso ali da base que eu me referi, não sei se eu me fiz clara, mas na verdade ali é sobre produtos exclusivos, né, daquela determinada empresa do ramo calçadista. Então não era Uhum. uma abordagem genérica, né? Só produtos sobre. Óbvio que se a empresa for, e essa foi a fundamentação, se a empresa for oferecer um outro tipo de produto muito diferente, né, muito distinto daquilo que ela anteriormente havia já pré-estabelecido como relação com esse titular, aí sim ela precisa, né, refazer esse consentimento. Mas como bem pontuaste, Regis, a gente precisa de uma NPD, mas eu acho que essa é sim uma solução, né? A utilização do legítimo interesse e até é pauta de repente para um outro assunto, se vocês se interessarem. O legítimo Ah, interesse ele sim. traz um leque de possibilidades aí. Claro que a gente não pode ser leviano na utilização, né, dessa base como base para fundamentar um tratamento de dados, mas com certeza
ela é uma base interessante aí, se a gente for pontuar. Isso que eu gostaria de deixar claro para os colegas, assim, para a gente chegar à conclusão pela utilização do legítimo interesse como base legal, a gente passa por um teste, né, de 3 fases, e a gente precisa ser aprovado nesse teste aí, para a gente realmente saber se a gente pode, né, utilizar essa base. E no contexto que eu trouxe para vocês, claro, não é a minha empresa, não sou do ramo calçadista, mas eu trouxe um problema que é um problema muito parecido com o que eu tenho hoje. Então, e eu fiz o teste do legítimo interesse e para minha empresa ficou dentro né, dessa base, assim. Então, claro que a gente tem, né, a discussão serve para isso, para a gente engrandecer aí o nosso entendimento, né, e Sim. também pensar fora da caixa, como a gente fala, né, e é isso aí. Não sei se tu quer me refrescar alguma. Eu vou repetir depois a pergunta do Luciano. Infelizmente, ele vai ter que sair aqui. Ele já me disse aqui Uhum, que ele tem uma outra reunião. A gente encerra daqui a uhum. pouquinho. Mas só para avisar a todos, tá, pessoal? Vai ficar gravada esse webinar lá no grupo, tá? Aí eu estou gravando aqui no meu computador, depois eu passo ali para o pessoal da CESPRO a gravação e fica no grupo lá. E vocês podem rever isso aqui. E até as perguntas que vão ficar e podem ser temas das nossas próximas reuniões. Eu acho que legítimo interesse é sempre um calcanhar de Aquiles ou uma solução. Uma Então, solução. a gente tem que voltar a esse tema, concordo. Ambos, né? Consentimento Nós também. temos que voltar. Enquanto a gente não tiver a NPD, a regulamentação, nós vamos sofrer. Sofrer não. A gente vai ter interpretações diversas, talvez, e cada um, às vezes, com uma solução um pouquinho diferente, mas Uhum. todas as observações são pertinentes aqui. Não, só vou voltar à pergunta do Luciano, acho que ele já saiu, mas vamos voltar lá. A pergunta dele era a seguinte: eu só vou fazer esta pergunta para a gente cumprir aqui com o horário, tá? Eu sei que todo mundo tem compromisso, eu mesmo tenho um compromisso na sequência. Esse consentimento exacerbado que os grandes fabricantes, às vezes de tecnologia ou de serviços, pedem nos termos que ninguém lê, né? Basicamente é isso que o Luciano está falando. E o que a gente faz? O titular vai ter como se defender disso? Qual é a tua sugestão? A tua ou da Marta, né? A Marta também pode dar a resposta aí, fica à vontade. Quer responder, Marta? Eu vi a pergunta dele. Na realidade, o que o titular pode fazer é reclamar o seu direito, né? Enfim, com a NPD aí, essa vai ser uma das primeiras oportunidades, independente de outros acionamentos. Mas, efetivamente, eu entendo que e por isso a fragilidade para mim, esse desgaste do consentimento, é que ele não pode ser um consentimento evasivo, um consentimento que não tenha uma finalidade específica. Então, eu não acredito e acho que cada vez mais essas políticas vão ter que ser revistas, porque efetivamente isso vai acabar estourando no bolso, né, dessas gigantes enfim, mas não considero um consentimento válido. O consentimento ele tem que ser um consentimento para cada finalidade. Ela tem que ser informada previamente, ela tem que estar de acordo com o serviço que está sendo ofertado. Então, a minha visão é que não, esse consentimento alargado aí, para mim, ele não é válido. Perfeito, Exato. perfeito. Tá, deixa eu ver se tem aqui uma pergunta mais fácil aqui para vocês responder, porque todas as perguntas não são simples, né? Quando a gente não tem ainda Nada é uma simples. jurisprudência, né? Você sabe agora, deixa eu só voltar ali um pouquinho, que eu não tinha entendido, talvez eu mesmo que me confundi ali na colocação da Jerusa, eu havia entendido que o questionamento dela é se poderia usar o consentimento novamente, se revalidado, se já tinha sido dado lá anteriormente. Eu não havia entendido que era legítimo interesse. E eu também até quero partilhar, porque também num desses cursos em São Paulo que eu fiz, e veio também uma situação dessas com relação se o legítimo interesse poderia justificar, por exemplo, a continuidade de uma relação num e-commerce no qual a pessoa já havia comprado, por exemplo, eu compro na Amazon, eu compro cremes com um determinado fornecedor. Se essa continuidade de relacionamento
poderia dar a justificativa do controlador de me enviar informativos com relação a esses produtos que eu já desenvolvi uma relação com ele num legítimo interesse, inclusive de expectativa, né, do controlador. E eu entendo que sim, que nesse caso poderia se utilizar o legítimo interesse. Claro, são situações, como a Jerusa falou, né, pontuais, tem que olhar a relação, se já viu uma relação prévia, se é caso a caso, enfim, mas eu acho que seria possível, sim. E fazer Então, aquele sopesamento, né, do legítimo interesse do controlador, né, em relação à legítima expectativa do titular de dados, seus direitos e garantias, né, liberdades fundamentais aí. Então, isso é o que eu reputo mais importante, assim, dentro daquela análise lá do legítimo interesse. tem uma pergunta da Érica aqui sobre o WhatsApp. Para empresas que coletam dados pelo WhatsApp, uma prática muito comum no pós-pandemia, vai ser necessário pedir o consentimento? Muito Vocês provavelmente. Sim, não tenho dúvida. Uhum. Não tenho dúvida nenhuma que vai ter que, inclusive, acho que o pessoal aí da TI tem que ter aí alguma ferramenta disponível para isso, porque na realidade já deve ter, né? Tem uma pergunta aqui do Jorge, ó, Marta. O Jorge aqui pergunta, vocês indicam alguma ferramenta para realizar essa gestão de consentimento? Eu ia fazer a pergunta para o pessoal da TI aí. Eu estou desenvolvendo uma. Então, Jerusa, tu vai ser a nossa... A Jerusa, na verdade, deu mostras que ela, além de advogada, ela é analista de sistemas, né? Porque ela já desenhou as telas do sistema, como é que tem que ser, entendeu? Não, mas aí eu tenho um segredo, né? Eu tenho uma assessoria de peso aqui. Ah, bom, então tá bom. Que me ajuda. Ah, então tu tá em vantagem aí, então. Tá bem pensado as tuas telas ali, organizada ali. Bom. Bom, gente, vamos só cumprir o horário aqui, 13h25, só para a gente encerrar. Eu queria lembrar, para quem ainda está, que no próximo dia 23 de julho nós vamos ter um outro encontro aqui do grupo, que vai ser com o Flávio, que está aí, e o Jorge Soruco, né? Que nós vamos falar sobre responsabilidade entre operador e controlador, que também é um outro tema forte aí no assunto LGPD, que também tem impactos aí, principalmente na área jurídica, né, que vai se debruçar mais sobre isso nos contratos, mas eu acho que é bom ouvir de outros colegas também essa visão. Então, dia 23, vocês já estejam com a data reservada, depois a Rose, a equipe ali da CESPRO vai mandar o convite, acho que está quase pronto o convite, acho que fica o convite para a gente também se encontrar aqui e debater o tema, tá? E queria agradecer, Jerusa e Marta, pelo esforço de vocês e a dedicação, disponibilidade aí da gente estar batendo esse papo, tá? Apesar dos problemas técnicos que a gente teve no início, acho que deu tudo certo, a gente conseguiu migrar aí a reunião para o Zoom e funcionou bem, né? A gente que agradece, Regis. A gente que agradece a oportunidade. Bacana, bacana. Então, assim, pessoal, pensem já, talvez no próximo encontro a gente faça aí um bate-papo no final de 10, 15 minutos sobre temas que a gente quer avançar no segundo semestre, tá? Então, já trago essas contribuições, porque eu acho que vai ser importante aí para a gente repensar modelo e como é que nós vamos continuar nesse modelo virtual aí, se a gente tiver que continuar, tá? Então, seria bacana. Perfeito. Tá bom? Gente, um abraço para todo mundo aí, sucesso, estejam sempre seguros, cuidado com a saúde, enfim, seus amigos, familiares, e a gente se encontra daqui a alguns dias novamente, tá bom?